Amém. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Deus é bom? É muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom estar na sua companhia. Aqui é o santo lugar, é a casa de papai. Cadê o diácono? Casa de papai, né? Casa de papai é muito bom estar na casa do Senhor. Meus amados, eu quero trazer uma palavra para abençoar a tua vida nessa noite. Quantos querem ser abençoados? Eu já fui muito abençoado com essa ministração e nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a Epístola de Tiago. Epístola no qual é um livro, né, que com certeza você que já leu, você tem essa convicção que realmente é um livro para você ler de pé. Para de pé você tomar uma atitude rapidamente, mediante os vários convites que são feitos ali para você se endireitar, né? Para você voltar para o prumo, para você verdadeiramente correr em direção ao alvo. Quantos sabem qual é o alvo do crente? Você não sabe qual é o alvo do crente? O alvo do crente é a cruz, é Jesus. Então aí a Epístola de Tiago te deixa prontinho, né, e disponível para você repensar a sua maneira de viver, te confronta, te sinaliza onde é que você tem que melhorar, onde é que você tem que mudar, onde é que você tem que mudar totalmente o teu rumo, para que você venha verdadeiramente desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 1 de Tiago, se você começar, você já vai ver logo ele falando sobre provações, sabedoria, origem do pecado, a origem do bem, as práticas da palavra de Deus. Mas eu quero focar nessa noite sobre a questão das provações. Nós vamos falar sobre provações nessa noite. E o tema do ano, né, sou casa, família na fé. Né? O versículo-chave aí que a gente está trabalhando durante o ano é Gênesis 6:9, você não precisa abrir, onde o texto diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aqui é bem claro quando o texto bíblico diz que Noé era um homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. A pergunta que eu te faço: Noé, ele tinha provações? Sim, ele passou por provações. A definição de provação no dicionário, eu peguei um dicionário qualquer, quis trazer aí essa definição aí para os irmãos. Diz assim: é uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. Prova, ação ou efeito de provar. Este trabalho é uma provação. Isso aqui é um dicionário que está trazendo aí o significado da palavra provação. Bom, toda casa espiritual precisa passar por provações. Quantos são casas espirituais aqui? Quantos são moradas do Espírito Santo? Toda casa espiritual precisa passar por provações. Sabe por quê? Porque precisa saber se realmente está numa base sólida. A casa espiritual, ela não pode estar construída em cima de areia, porque a areia vem a água do mar e leva tudo. A casa espiritual, no qual está fundamentada na pedra angular, que é Jesus Cristo, ela tem que ter uma base sólida. Daí a necessidade das provações. O título dessa mensagem é Sendo Provado.
Quantos aqui estão sendo provados? Eu queria abordar duas maneiras aqui que Tiago faz aqui a leitura, né? Primeiro tópico, eu queria falar sobre as provações que produz perseverança e que produz perfeição. É uma trilha. Provação produz perseverança, que produz perfeição. Vamos ler o texto. Tiago, capítulo 1, do verso de 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha o que o escritor diz. Para você ter motivo de alegria por passar por várias provações. Quantos aqui ficam alegres quando estão passando por provação? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha a chave aí. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O primeiro ponto que eu queria observar com os irmãos, e que o escritor diz aqui, é algo que nós temos que trabalhar em nossa vida. Passar por provação é motivo de alegria. Pastor, como é que é isso? Que tipo de provação é essa? Queridos, é saber e ter a consciência que Deus está cuidando de tudo. Primeiro ponto. Que Deus é soberano, que Deus tem o controle na palma da sua mão, que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem a permissão dEle, e que aquilo que você está passando, é Ele que está permitindo. E tem um fundamento para isso. Você precisa passar por aquilo. Eu preciso passar por aquela provação. A provação que nós estamos passando, isso eu estou falando de maneira geral, porque eu tenho certeza que você está passando por uma provação. E provação, queridos, não é sinônimo de algo ruim. É algo bom para você. Por mais que teus olhos naturais não visualizem aquilo da maneira como deva ser visualizado, mas é algo que você precisa passar, para que você venha produzir o quê? Perseverança. E essa perseverança venha traduzir dentro de você um aumento da sua fé, um aumento da condição de ser crente em Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? A perseverança de maneira completa, você vai completar a sua carreira na fé. O escritor, quando declara aqui nessas duas linhas, ele já está visualizando a sua carreira completa. Quantos daqui querem ter uma carreira completa em Jesus Cristo? Combater o bom combate, guardar a fé e receber a coroa de justiça. O irmão Gilber acabou de receber a sua coroa de justiça. Eu fui obreiro com o irmão Gilber. Eu comprei aquele spray verdinho dele. Uma bênção. Quantas vezes aquele irmão me abençoou junto com a Betinha. Eu me alegro em Jesus de saber que meu irmão está na glória e eu vou encontrar com ele. A provação que nós passamos é para justamente produzir perseverança e você ficar firme em direção à cruz, em direção a Jesus Cristo. O crente não foi chamado para viver uma vida totalmente regrada, uma vida totalmente assim, feliz. Quando eu digo que você está feliz com Jesus, é justamente isso. É porque você está andando ali com Jesus, lado a lado, sabendo discernir as várias situações do dia a dia e tendo perseverança com Deus. Diz assim no verso de número 12:
aqui de Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha o que o escritor está falando. Bem-aventurado é o homem que suporta. Esse suportar é porque a provação ela vem para te provar, verdadeiramente, para saber se você está ali, firme. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E se você vai receber a coroa da vida, essa provação, o entendimento que você tem aqui, é a vida toda. O crente, ele precisa ser provado todos os dias. O crente precisa ser provado quando ele está no trânsito e toma uma fechada. O crente precisa ser provado quando ele está dentro de casa com a sua esposa, com o seu marido, e que surge uma discussão. O que ele faz? O crente precisa ser provado quando ele está nervoso. Ele vai orar ou ele vai visitar a ponte que caiu? Eu estava lendo uma ilustração e acho muito interessante trazer aqui para os irmãos, para ter um entendimento correto de como é passar a provação. Certo irmãozinho, ele recebeu o seu salário, feliz da vida, botou todo o seu salário, todo o dinheiro, foi em dinheiro vivo, botou no bolso e foi para sua casa. Saiu tarde da noite do seu comércio, lá na farmácia, e foi feliz da vida. O seu dinheiro estava todo no bolso. Naquele dinheiro ali, no seu salário, estava o dízimo. Certa altura do caminho de casa, ele foi abordado por um assaltante. E nisso que foi abordado, ele teve que entregar tudo. Ou ele entregava, ou ele ia para a glória. Ele entregou tudo. O assaltante, famigerado, ele quis mais. Me dá tuas roupas. Eu estou todo ruim aqui. O crente, né, tadinho, tirou as roupas todas, ficou de cueca. Entregou a roupa para ele. Aí o assaltante, ele teve misericórdia do crente. Não vou te deixar pelado não, toma aqui as minhas roupas. Aí foi embora. E o crente foi para casa. Aquelas roupas todas rasgadas. Chegando em casa, ele contou para a esposa o que aconteceu. A esposa queria notícias boas, salário chegando, mas ele contou, foi assaltado. Levaram tudo. E ele foi tomar o seu banho. Nisso que ele tira a roupa, ele sente o volume no bolso. Aquela calça era do bandido. Olha Deus aí. Deus abençoando a vida daquele homem. Na provação, ele passou quietinho. Ele obedeceu. E Deus abençoou aquele homem. O dinheiro todo que supostamente tinha sido roubado, ele foi restituído para aquele homem. O passar pela provação, passa pelo processo de resiliência. Aquele homem, ele poderia ter saído dali desesperado, mas ele não se desesperou. E quantos não são as vezes que o crente se desespera no meio da provação? Se desespera a tal ponto de, quando está andando por sobre a água, afunda. Queridos, no meio da provação, quando o negócio está ruim, é que Deus vai mostrar quem é Deus na tua vida. A mão poderosa de Deus vai até você e vai te trazer para o alto, e você vai andar sobre as águas. É mediante a tua atitude, é mediante a tua atitude de fé, a perseverança que você vai ter no momento que o negócio está complicado, é que vai mostrar que nível de crente que você é. Ih, pastor, está pegando firme. Tem nível? Tem.
E nós já falamos sobre isso ano passado. Tem o crente carnal, tem o crente espiritual, graças a Deus por isso. Tem o crente criança, que uma vez criança tem que crescer, mas muitos não crescem. E aí no momento da provação, fica complicado. Então precisamos crescer. O passar pela provação passa pelo processo de resiliência, se reinventar. E quando você se reinventa com Jesus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Então o primeiro ponto é que provação produz perseverança e produz perfeição. Perfeição essa que vai te levar a você combater o bom combate, guardar a fé e receber a coroa de justiça. Quantos querem receber essa coroa de justiça? Então o caminho está aí. É perseverar em meio às provações. Segundo ponto que eu quero observar é que provação também pode produzir tentações e pecado e morte espiritual. Você vê que são duas situações. Uma te leva para o aprimoramento da sua vida com Deus, visando a coroa de justiça. E a outra situação é que você pode, mediante a provação, cair em tentação, absorver o pecado, e o pecado ele gera morte espiritual. Verso 12, Tiago, ele fala sobre a origem do pecado. E já fazendo um link com essa situação aí das provações, no que diz respeito às tentações. Em meio às provações, se você não estiver firme com Deus, você está sendo provado. Se você não está firme com Deus, o que vai acontecer? Você pode dar origem ao consumo do pecado. Vamos ler? Verso 13. No verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Antes de ler o 14, diz aqui, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Você está em meio à provação. Se você está dando lugar à tentação, isso aí não vem de Deus, vem do maligno. Então está fraco na fé. O crente que está fraco na fé, quando entra na provação, ele dá a oportunidade de ser tentado pelo maligno. Quantos estão entendendo? Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O crente que está fraco na fé, entra na tentação, entra na provação, melhor dizendo, e é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está vendo aí o perigo da provação? Se faz necessário nós andarmos com Deus, para que no momento da provação, no momento do dia ruim, do dia mau, e o dia mau vai chegar. Se você não estiver firme com Deus, você pode sucumbir. Porque se você não está firme, você está fraco. E se você está fraco, para tomar uma rasteira do diabo não custa. A igreja precisa vigiar. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, você não precisa abrir, é um pequeno versículo que diz assim: não apagueis o espírito. E quando o escritor de Tessalonicenses afirma para nós não apagarmos o espírito, uma vez que somos casa espiritual, e que o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós,
E quando ele afirma, não apagueis o Espírito, é porque nós, pelas nossas atitudes, no meio da provação, nós podemos negar a Deus e sucumbir para o pecado. E o Espírito Santo de Deus, ele quer não somente fazer morada dentro de você, mas ele quer frutificar. Você lembra do fruto do Espírito? Dos gomos que ali contém o fruto do Espírito? Obra da carne não pode prevalecer no crente, na casa espiritual. Em meio à provação que nós passamos diariamente, porque o crente passa por provação, temos que passar por provação dando glória a Deus. O crente pode ficar doente, sim. O que você vai fazer quando ficar doente? Vai se desesperar? Dá glória a Deus, porque não cai um fio de cabelo da tua cabeça e da minha, sem a permissão de Deus. Deus tem o controle na palma da sua mão, da sua vida e da minha vida. A provação foi feita por Deus para produzir no crente perseverança, direcionado à coroa de justiça. Quantos podem sentir a presença de Deus? O Espírito Santo, ele amplia a nossa visão e permite. Quantos creem que o Espírito Santo amplia a nossa visão? Ele amplia a nossa visão. Você consegue enxergar as coisas de maneira diferente, de maneira espiritual. O crente que enxerga o mundo de maneira espiritual, ele vai passar pela provação, dando glória a Deus. O Espírito Santo, ele amplia a nossa visão e permite que essa perspectiva eterna, a perspectiva de chegar na glória. Quantos querem chegar na glória? Poucos crentes querem chegar na glória. Quantos querem chegar na glória? Não é hoje não, irmão, fica calmo. É quando Deus quiser. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Fica pronto! É no piscar de olho. Piscou, Jesus voltou. O Espírito Santo, ele amplia a nossa visão e permite que essa perspectiva eterna influencie nossas decisões. O passar pela aprovação, ele precisa que nós tomemos a decisão certa, para agir de maneira certa. Se nós assumirmos esse esforço, sim, de nós não extinguirmos o Espírito de Deus, o nosso ser interior, ele vai ser vivificado. Quantos estão entendendo? Se perseverarmos, nós teremos a vida eterna, aleluia. A provação foi feita justamente para você perseverar, para você ser testado. E é justamente para você receber, ao final, a coroa de justiça. E para tal nós precisamos ter confiança em Deus. No meio da provação, você vê o nível da sua confiança em Deus. Eu já falei, né? Tem crente que se desespera. Tem crente que começa a arrancar os cabelos quando o negócio está ruim. Tem crente que quando perde o emprego fica apavorado, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Esquece que o justo viverá pela fé. Esquece que Deus é com ele. Esquece que Deus é provedor, que Deus guarda, que Deus tem o controle na palma de sua mão. Temos que exercitar essa confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança no Espírito Santo de Deus. Quando o salmista, ele diz aqui no
Salmo de número 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso. É você entregar. É você confiar, por mais que as circunstâncias dizem não. E saber que Deus está cuidando e o mais ele fará. Simples assim, ponto final. Se é Deus que falou, eu confio e creio. Quantos creem que Deus está no controle da sua vida? Confie, espere e persevere. Eu já estou quase terminando. Se os músicos puderem se posicionar, eu agradeço. Escuta aqui. Você que está passando por tribulação. Quantos aqui estão passando por tribulação, por provação? Tiago capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso é fato. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13. Olha o que o escritor de Coríntios diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esses dois textos, um fala sobre a perseverança, a provação, e você receber a coroa da vida. E o outro fala sobre justamente a tentação. Se você estiver ligado com Deus, Deus vai prover o livramento daquela tentação, para que você passe pela provação, dando glória a Deus. Quantos estão entendendo? Eu te pediria para você ficar de pé. Deus sabe da sua vida. Deus sabe como você está no dia de hoje. Por onde que você está passando. Mas olha, escuta uma coisa. Cada vez que a sua fé é provada, Deus te dá uma chance de você crescer um pouco mais. E é crescendo em Deus que a sua casa, ela vai continuar arrumada. Se está desarrumada, Jesus vai arrumar. O Espírito Santo vai mover as coisas de lugar. E você vai voltar para o prumo. Então, em meio à provação, queridos, presta atenção. Eu estou batendo muito nessa tecla. Não se desespere. Deus é contigo. Deus é conosco. Então fecha teus olhos e adore a Jesus. Adore a Deus com esse louvor. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder.
cada dia vou viver rompendo em fé. Queridos, se você está passando por provações, eu creio que você está passando por provação, só bota a mão no seu coração, e aí você vai cantar esse louvor, sabe, ligado com Deus, com os olhos fechados, sabendo que Deus está cuidando de você. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia, E a cada dia vou viver rompendo em fé. novamente a cada dia, E a cada dia vou viver rompendo em fé. Deus diz aqui o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, Pai, que possamos verdadeiramente, ó Deus, romper em fé, passar por provações sim, ó Deus, mas dando glória a Deus. Abençoa os teus filhos no seu caminhar, ó Deus, que verdadeiramente sejamos crentes, convictos e sabedores que servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que nos protege, nos guarda, que nos dá a provisão, um Deus justo, um Deus fiel. Abençoa teus filhos, essa é a nossa oração, e nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos ter um momento agora de unção com óleo. E sabe, queridos, em meio a essa unção com óleo, você pode, sim, estar passando por uma provação, essa enfermidade que de repente te acometeu, que está sobre o seu corpo físico. Creia que Deus pode te abençoar nessa noite e pode curar essa enfermidade. Eu vou orar para despedir a igreja nessa hora. Você que não está enfermo, você recebe a oração e vai em paz para a sua casa. Você que precisa da oração da fé, logo após a oração, você vai formar aqui no corredor e nós vamos estar orando por você. Amém, queridos? Levanta as tuas mãos, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te damos graças. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu és. Obrigado, ó Deus, por essa palavra ministrada. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, de receber a palavra da fé, de sermos abençoados. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa cada um de nós no retorno para nossos lares, que possamos chegar em segurança. Protege-nos, livra-nos de todo mal, que temos uma noite de sono abençoada e um final de semana na Tua presença. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Uma boa noite. Fica com Deus.